Dono de uma personalidade intrigante, ele é ácido e engraçado em seus comentários. Polêmico em suas colocações, é do tipo que perde o amigo, mas não perde a piada de jeito nenhum. Na verdade, tudo isso não passa de marketing, porque o nosso convidado de hoje do Falando Nisso, um deles, é gente boa. O hobby dele é fazer amigos e o único defeito que ele diz que o incomoda é a desonestidade. Fora isso, ele senta em qualquer mesa e jura que gosta mesmo de conversar besteira. Eu não acredito nisso, porque ele é um dos executivos, para não dizer dono, de um grupo empresarial de 12 empresas espalhadas em 3 estados e 9 delas abertas praticamente só na última década. Ele é advogado, mas largou o direito porque disse que não conseguia ganhar dinheiro. Onde começou, né? Aí ele não ganhava dinheiro e largou. Ele gosta mesmo de causa própria. É isso que eu acredito, porque sociedade em família, na família dele, é mesmo só com Deus. As empresas são todas da própria família. Ele já escreveu um livro, teve filhos, e vamos saber hoje se ele já plantou uma árvore. Um dos convidados do Falando Nisso de hoje é o empresário Danilo Damásio da Silva, o Danilo Damásio. Inteligente, articulado e rápido em tudo. Danilo, bem-vindo ao Falando Nisso. Você adora tirar onda, mas hoje você não vai tirar onda não, viu? Vai se comportar. Eu estou até emocionado com essa abertura que você fez. Nem eu sabia que era tanto isso, que era tudo isso. Eu achei incrível você dizer que largou o direito porque não conseguia ganhar dinheiro no direito. Na verdade, quando eu cheguei em Teresina, meu pai, muito amigo do Dr. Celso, arrumou para eu trabalhar com o Dr. Celso Barros. Mas o Dr. Celso Barros, ele trabalha o direito e não a justiça. Né? O Dr. Celso Barros acha que ele sentava na época na máquina de escrever dele e lá ele colocava o melhor dele, né? Quando na verdade não se faz sem o tal dos embargos auriculares, sem trabalhar um oficial de justiça, sem ir despachar com o desembargador. Eu sei que o doutor Celso não ganhava dinheiro, eu também não ganhava, e desisti da advocacia. Desisti da advocacia. Mas antes de falar da sua história, a história do teu pai é incrível. Porque assim, como é que um vaqueiro virou esse grande empresário que é hoje? Na verdade, meu pai veio para Teresina com 17 anos de idade e ele queria ser soldado de polícia, né? Mas analfabeto. E aí, naquela oportunidade, o Exército, ele chegou ainda com 17 anos, trabalhou uns dias como vendedor de fubá, porque não tinha quitanda em todo lugar, não tinha o Comercial Carvalho como tem hoje. E aí ele juntou um trocado. Quando foi para o Exército, naquele tempo não se pagava o soldo para o recruta como se paga hoje, que é o salário mínimo para quem está sendo recruta, né? Então, todas as economias dele, ele gastou nesse um ano. E aí não pôde ficar, porque era analfabeto. Eu acho que não deu certo para engajar, como chamam, enganjar, não sei como é, no Exército. E aí saiu de lá pior do que o que entrou, né? E aí foi que conseguiu um emprego com o Dr. Jorge Scheibe, que Deus o tenha em bom lugar, que à época foi para ser vendedor de ações, aliás, cobrador de ações do Cine Royal. Olha o Era uma empresa chamada Jodiza, que tinha se instalado aqui para vender ações do Cine Royal. E aí ele disse: doutor Jorge, além de cobrar, eu posso vender também? E ele só tinha uma camisa muito suja, muito feia. Se você conseguir vender. E aí ele chegava no desembargador e dizia: olha, doutor Jorge mandou 10 ações para você. Ele disse: o Jorge pensa que eu sou rico, me dê só 5. Entendeu? Olha. E foi um dos maiores vendedores de ação naquela oportunidade, né? O doutor Jorge era sócio da Rádio Clube, pouca gente sabe disso. O doutor Jorge Scheibe era sócio da Rádio Clube, não TV, rádio. E aí o levou para lá e ele já saiu já no finzinho para montar o comércio de peça de bicicleta dele, né? E hoje são 12 empresas. São 12 empresas. Incrível isso. Né? Porque ele construiu uma referência, né? E o que é mais interessante, pelo menos para os olhos de filho, olhando para um herói, que é meu pai, na minha opinião, é que ele fez tudo isso sem vender para governo. Nós temos verdadeira ojeriza a governo. No hotel eu não hospedo o governo, a não ser que seja o governo federal que já chega com cartão corporativo. Eu acho uma judiação, Maia, você vender uma coisa e se humilhar para receber. É um desgaste muito grande, né? E desnecessário, né? O Estado, para quem vende pro Estado, já usam a técnica de vender com sobrepreço de 30% a 40% para aguentar, poder valer a pena o tempo e a corrupção no recebimento, né? Porque às vezes ainda se pede 20%
do que a pessoa vai receber, dizem, né? A boca pequena, eu não sei, porque eu não vendo para Estado, mas acredito em Por isso que eu disse que sociedade para vocês é só com Deus. Todas meu pai as empresas são todas as realmente empresas são familiares, realmente. E você hoje trabalha em quantas delas? Bom, na verdade, uma pincelada eu dou em todas, né? Até poucas semanas atrás eu cuidava dos motéis e aí fizemos uma renovação de gestão para ser para o meu irmão. Ele cuidava do hotel e veio para mim. Você perdeu os motéis? Deixei de alugar os quartos. Na verdade, foi até uma coisa nossa mesmo, porque eu acho que quando você bota o olho, fica muito tempo em cima de alguma coisa, você acaba que se acostuma. Quando eu falei que ia entrevistar você, todo lugar que eu chegava, na academia, com os amigos, pessoal, quem é o próximo do Falando Nisso? Você vai gravar com quem? Eu tenho uma sugestão, que eu falava, vou gravar com Danilo Damasio. Todo mundo tinha uma história para contar a sua. Me falaram de um tal, pedi para você contar uma história do tal do Muro Baixo, o Fábio, personal. Um outro me disse que era para falar com você sobre pão duro, que você é a pessoa mais pão dura do mundo. Pensa numa pessoa suvina. É verdade tudo isso? Não é. Diz que no hotel, por exemplo, você chega na hora do almoço, ao invés de você pedir o seu prato, comer no restaurante, você vai comer junto com os garçons, que é para poder economizar seu dinheiro. Mas é uma prova até que meus garçons comem bem, né? Você saiu bem! Mas é uma prova de que meus garçons comem bem. A respeito de ser miserável, eu nunca fui muito de beber. Eu já aprendi a beber de tanta insistência. Eu sempre gostei mesmo foi de Coca-Cola. E eu sempre achei um desaforo eu sentar numa mesa com você que degusta um bom vinho, um Cabernet Sauvignon, que eu não sei nem chamar o nome, e aí por R$200 eu tomar minha humilde Coca-Cola e eu ter que rachar com você. Eu acho que é uma das coisas que me inibem a não vender para governo, que não quero vender para governo, porque uma das minhas filosofias é de que a ninguém é dado se beneficiar do suor do rosto de ninguém. Então tu vai comer tua lagosta, eu vou comer aqui meus pés de galinha, para na hora de fechar a conta... você deve, quando sair, jantar em casa, para não ter que pedir nada na hora. Não, isso aí não. Isso aí eu já fiz, mas hoje eu não faço mais. Você mudou, né? Não, mudei. Hoje eu sou um homem extremamente sofisticado. Sofisticado até que ponto? O cúmulo da sofisticação, assim, do O cúmulo da sofisticação. Nós começamos a fazer o Metropolitan Hotel com um problema interno. Nós nunca tínhamos nos hospedado em um hotel 5 estrelas, eu e meu irmão, que somos os gestores, né? E aí nós fizemos o que entendíamos de melhor e acertamos muito na parte de estrutura. Fizemos toda a movelaria da IME com a Bizé Castro, que é maravilhosa, compramos tudo direto de fábrica, toda a movelaria secada de estufa, tudo maravilhoso. Mas, quando chegou na hora da cozinha, eu achava que não existia prato melhor do mundo do que um peixe com legumes, um filé parmegiana. E chegava o Joaquim Almeida lá, que é meu mestre nessa parte de gastronomia, e dizia, tua comida é uma merda, entendeu? E eu disse, esse Joaquim tá ficando louco, porque o que que se comida pode... é ótima. O que se pode querer comer melhor do que um filé parmegiano, né? Depois eu comecei a perceber, e percebi logo que cozinha é uma ciência, né? E aí comecei, de tanto me esforçar para entender, acabei sofisticando um pouco mais o paladar. Não que eu não gosto do mercado da pissarra, mas hoje já vou menos. Porque eu já observo alguns itens de gosto, de sabor, que eu antigamente não observava, né? Hoje já. Você falou do Joaquim Almeida, eu achei incrível. Gente, olha, eu falei que ele escreveu um livro, já teve filhos, né? Tem 3 filhos, tem 2 filhos lindos, com uma mulher linda que é a Denise. Linda sua mulher, viu? Eu dou maior valor quem gaba minhas coisas. Você falou que ia se comportar. Você é um louco. Você é bom marido? Olha, eu acho que eu sou o melhor marido do mundo, Por Maria. quê? Quem é que te garante Minha isso? esposa reclamava muito de mim, do meu comportamento. Eu disse, tudo bem, eu aceito todos os seus comentários e me comprometo em mudar. Mas eu quero que você me aponte uma pessoa e quero que você seja igual a ele. E ela apontou? Não. Por quê? Quem era um pai mais presente do que eu era extremamente preguiçoso. Ou quem era mais trabalhador que eu 2 ou 3 vezes era raparigueiro até umas horas, entendeu?
Então eu acho que para minha esposa, quem melhor faz o balanço entre ser um bom trabalho, ser um homem trabalhador, um bom pai e um bom marido, sou eu mesmo. Então, você... Das pessoas que eu observo ao meu redor, porque existem duas análises a ser feitas. Uma de per si, eu comigo mesmo, o que eu sonhei para mim, e outra na comunidade que me serve. Encontrar com a Denise, eu vou perguntar isso para ela, viu? Sabe se é isso mas ela vai dizer que eu já vou fazer 11 anos de casado. São 11 anos, passou rápido, né? 11 anos eu já de estou casado, testado e retestado. Você está com 40 já, Danilo? Vou fazer agora 40 anos. 40 anos. 40. Hein? A grande lição dos 40? É que o tempo passa muito rápido, Maia. Porque você tem 40 anos e tem aquela história, quando eu me entendi por gente, eu já tinha 15. Isso não foi gente, olha, ele foi expulso do diocesano. Pensou para ser expulso do diocesano? Eu vou contar porque que você foi expulso do diocesano. Ele vendia prova, gente. Comprava e revendia. Comprava e revendia prova. Ele foi expulso do diocesano. Quando ele chegou em casa, ele foi expulso de casa. Estou mentindo? É verdade. Aí você foi para Brasília, né? Pois e é, essa história do diocesano, você comprava e vendia mesmo as provas? Você é um louco, Danilo. Rapaz, foi um capítulo que me envergonhou durante muito tempo, mas assim, as pessoas dizem assim, se eu voltasse atrás, eu não faria nada diferente. Não me arrependo de nada. Eu acho que só os tolos dizem isso. Eu faria tudo de forma diferente. Tudo. Quem eu amei, eu amaria mais. Outras pessoas que eu cheguei a amar, hoje, sabendo o que eu sei, eu já não amaria. As pessoas que eu cheguei a odiar em alguns momentos, eu odiaria com mais afinco, entendeu? Mas uma das coisas que eu não mudaria foi ter comprado prova no colégio. Porque eu fui... E assim, e se eu não mudasse, eu iria torcer para que fosse pego novamente e fosse expulso novamente. Porque eu fui maduro em casa, eu né? fui também expulso de casa, eu fui descoberto na quinta, e na sexta, 6 horas da manhã, eu já estava desembarcando em Brasília. Deixa que aqui eu tinha comida, eu tinha transporte para ir para o colégio, cheguei lá, não tinha mais nada. Lá você era um liso. E meu pai ajudou nessa percepção, né? De andar de ônibus e... Meu pai mandava para a gente, naquela época de inflação do governo Sarney, a gente fazia um orçamento, telefone, papai mande R$100 para mim para telefone. Ele dizia, não, eu vou pagar só a assinatura básica e aí dá direito de você ligar um pouquinho, né? E aí o que passar é da sua conta. Quando você quiser ligar, você liga para mim que eu atendo a cobrado, você está entendendo? Mas ligue só para mim, porque outra pessoa não ia atender. E onde era que a gente economizava muito? Em comida. Eu era craque na arte de economizar em comida. Como era que você fazia? Menino passa fome por brincadeira. Hoje em dia, se eu não tomar um café reforçado, 9 horas da manhã, eu estou com dor de cabeça, 10 horas estou desmaiado já, mas eu fazia assim. Eu pegava a minha empregada e disse, vá lá na frutaria que tem aquele mamão que vende no quilo, que aquilo ali deve ser, vamos dizer, a preço de hoje, 6, 7 reais um quilo. Mas se ele tiver com aquele algodãozinho em cima, que é tipo assim, já tá podre por um lado, tu compra aqui por centavos, menino. A gente chega aqui só faz tirar ele ali como o resto. Você comprava mofado? Não, mas é uma parte, não era ele todo, né? Mas aquilo já estava contaminado, Danilo. Contaminado de quê, menino? Se já tinha mofo, ele já não prestava, era de jeito nenhum. Eu sei que você está olhando para um homem bonito de tanto comer mamão mofado. Eu sei que escapei muito nisso, porque a gente tinha algumas necessidades de jovem que meu pai não apoiava. Aí você economizava no dinheiro da comida, comprando coisa mofada. Não é tão assim também, você está sendo muito radical. Comprava coisa de segunda linha, por exemplo. Hoje em dia se vende filé de merluza como uma coisa de péssima categoria. Naquele tempo, filé de merluza, não sei se também o Brasil estava se abrindo, já era barato, mas era maravilhoso, né? Comia muito filé de merluza. E eu sei que você fazia muita amizade lá, porque você tinha medo de não ser convidado para nada. Lá também teve o seu Fusca, né? Aí outra coisa também que eu fiz, lá em Brasília, o transporte coletivo era estatal. E aí o estudante só pagava 1/3 da passagem, diferente daqui, que é a metade, né? Então, eu percebi que ninguém andava de ônibus na minha sala. Então, eu comprei de cada um 2 fotos, ou dei um agradozinho para cada um na minha carteira e fiquei com 52 cartões de vale. Você pegou os vales dos seus amigos, dos Então, alunos. eu vendia, eu comprava por 1/3, vendia por 2/3 e o cobrador ganhava 1/3. Eu ganhava 1/3, ele outro 1/3, né?
Então, com pouco tempo, eu já tinha um fusquinha, Já tinha o né? dinheiro vendendo os vasos. Eu peguei o livro ainda há pouco, que a gente começou a falar de casamento, de família, de Brasília, de diocesano. É porque o Danilo, como eu falei, ele já teve filhos, já escreveu um livro, a gente vai já saber se ele plantou uma árvore. E o livro foi esse, ó, O Encomendador de Almas. Foi de 2006, né? 2007. 2007. Isso foi uma coletânea de artigos, os mais Foi. loucos do mundo que você escreveu, né? Aqui tem, por exemplo, o culpado é o Joaquim Almeida. Na De quê? verdade, o culpado é o Joaquim Almeida, era o culpado da situação do Piauí à época, com o Wellington Dias, que o Joaquim Almeida foi que sofisticou os petistas, né? Como? Eu cansei de encontrar a Zenaide, a Francisca Trindade, a Flora Isabel batendo caranguejo lá no Badauê. Era a coisa mais sofisticada que os petistas faziam, era comer um caranguejo no Badauê, lá na Zona Norte, na Rua Lagoas. Depois do Joaquim Almeida era o Chico Antônio tomando vinho Cabernet Sauvignon. Eles saíram do Cabeça de Touro, do Dom Bosco, pro Cabernet Sauvignon direto. E aí tu sabe que quanto mais recurso, quanto mais sofisticação, demanda mais recurso. Uhum. Aí eles começaram a ficar sabidos do Cabernet Sauvignon para Hilux, para SW4, para ir morar lá naquele condomínio ali na João 23 embaixo ali, que só mora rico, que hoje lá parece um assentamento dos sem terra, das bandeiras dos petistas. Lá morou Elton Dias, mora Assis Carvalho. Todo mundo saiu das favelas, esse entendeu? Danilo é demais. Tá todo mundo. O culpado foi o Joaquim Almeida. Esse livro, esse Encomendador de Almas... O nome é super curioso. Esse Encomendador de Almas foi uma homenagem a um tio que eu tinha no interior, que é falecido. Por que você homenageou? O que ele fazia? Na verdade, o Encomendador de Almas, porque esse meu tio, ele era um misto de chefe político e chefe religioso da cidade. E esse meu tio, quem mora em São Miguel da Baixa Grande, ali em São Félix, pode atestar que o Raimundo Branco, ele sabia a hora que as pessoas iam morrer. Ele fazia a extrema unção. Sério? Que é o último dos sacramentos. Não, ele não pegava você durinha como está aqui e dizia que vai morrer em dezembro, não. Mas se tu já tivesse no leito... Eu ia perguntar qual era a data que ele tinha dado para ti. Se ele tivesse no leito de morte, Aí ele dizia, não, isso aí não morre agora. Uma das passagens que me contaram, eu não vi, diz que um dia ele estava em casa e chegou a comadre dele, comadre, vá lá em casa ver seu compadre que ele está se sentindo mal. Aí ele chegou lá cedinho, disse, olha, comadre, ele vai morrer. Mas não é agora não, ele só vai morrer lá para as 6 horas da tarde. Isso de manhã. Eu vou para minha roça, eu vou voltar, vou chiqueirar o bode, que o bode volta para a porta de casa. E eu volto. E 6 horas da tarde ele chegou lá, disse, compadre, tudo bom? E o compadre, tudo bom. Duro todo. Compadre, nós vamos rezar Maria, você vai rezar Santa Maria, mas não se incomode. Se você não aguentar, a gente termina por você, tá bom, compadre? Tudo bem. E ele puxava Ave Maria e o homem Santa Maria, e Ave Maria e o homem Santa Maria. Lá pelo quarto mistério, o caba começou a fraquejar na Santa Maria. Aí ele disse, comadre, chame os meninos que o compadre está indo. Para se despedir. E antes de acabar o texto, ele começava a gritar, pleno pulmões. Compadre, se lembre do nome de Deus. Assim, para o fio de vida aí se partindo, nessa lembrança de Deus, da figura divina, né? Eu já vi esse meu tio rezando para São José, ele pegado no peito. Meu divino São José, aqui estou em vossos pés, pedindo água, com bonança, meu Jesus de Nazaré. Mas assim, uma coisa com emoção e fé mesmo, entendeu? Mas o pretexto dessa coisa... Você deu aí... É um artigo que eu escrevi com o Silvio Mendes e com o Heráclito Fortes, que me criou até uma inimizade com o senador Heráclito Fortes, dizendo que na campanha do Wellington Dias ele tinha encomendado a morte. O PFL. Ai, meu Deus do céu. E o homem me ligou e naquela oportunidade, ele muito poderoso, hoje é um homem muito poderoso no meu coração, que amo demais, embora seja feio daquele jeito. Mas ele não ficou satisfeito. E aí quando foi na hora de fechar o livro, aí ficou essa dificuldade de achar, e eu resolvi encomendar esse meu tio. E quem fez a capa foi o Paulo Moura. Bem linda. E ele
achou, disse, rapaz, como era esse teu tio? Rapaz, ele era um branquinho, enrugadinho, e ele aí achou pegou um vizinho dele que tinha, essa mão, né? Aqui tem Bin Laden por um dia também. Aqui tem muita coisa. Essa ideia do Bin Laden por um dia é que, depois do ataque de 11 de setembro, os Estados Unidos foi e destruiu parte do Afeganistão e ajudou, fez uma coalizão lá para tentar recuperar, né? O que tinha destruído. E eu imaginei que se eu assumisse alguns atentados nos Estados Unidos, os Estados Unidos podiam vir aqui e esculhambar o Piauí, que não fica muito diferente do que aqui já é mesmo, e aí depois, com a coalizão, reconstruir. A gente inventava, aqui tinha um centro de convenções, por exemplo, onde não tem, né? E ele fazia um centro de convenções. Só essa BRB aqui era duplicada. Foi vocês que esculhambaram, entendeu? Tá vendo? Danilo, você não vai escrever mais livros? Porque as redes sociais, hoje tudo que você pensa, você põe nas redes sociais, né? No Facebook, olha, Twitter. Esse fenômeno de redes sociais, eu admiro muito quem escreve uma coluna diária. É muito complicado escrever. E eu comecei a ler, depois que comecei a escrever. Eu sentia uma dificuldade muito grande de trabalhar com as palavras, fruto de pouca leitura. Sempre li muito Veja, revistas, jornais, mas livros muito pouco. Então eu senti que estava faltando alguma coisa em mim. Porque você ser engraçado por uns 2 dias, até dá, mas depois é o que diferencia, na minha opinião, o Tom Cavalcante do João Cláudio. O Tom Cavalcante é um imitador raso. Ele não tem a profundidade que o João Cláudio tem. Então eu senti a necessidade de ter essa profundidade. Aí eu comecei a escrever aos poucos e no final de um livro eu fiz. E eu comecei a ver a dificuldade que era fazer o segundo livro. Aí parece que você queria lançar um CD. Eu disse, não, essa parte de livro já está resolvida. Vou aprender agora a tocar violão aí. Você aprendeu? Eu só sabia tocar 2 músicas do Bartol Galeno. Você é brega até a alma, né? Não concordo com esse Pois nome todo brega, mundo não. me fala que você ama música brega, que você conhece tudo, é brega de raiz. Eu não estou dizendo... Eu não acho que o Bartol Galeno seja brega, não. É o quê? Eu acho aquele cara ali um Cole Porter brasileiro. Ele tem uma música... Eu entendo o que você está falando. Ele tem uma música chamada Máquinas Humanas, por exemplo. Que diz, tem um dia em que a gente vai aos poucos percebendo, somos máquinas humanas, todo dia envelhecendo, e o motor, logicamente, é o nosso coração. Olha só, a estrada é o tempo e o passado é contramão, vivo estacionado e na garagem em solidão. Você canta bem. Não, mas eu queria que você prestasse atenção à letra, né? Se eu cantar aqui, você vai ouvir e não vai escutar, entendeu? Não, mas eu prestei atenção à letra. Que o Bartol Por isso que eu digo que entendo o que você estava falando, outra coisa que o Bartol Galeno fez também, você já prestou atenção na música Malena? Canta aí pra mim. Prestei não. Malena, Esqueça Baby Meu Bem, ela não tem muito senso entre uma estrofe e outra, até você observar que ela é toda feita de pedaços de música do Roberto Carlos. Todo pedaço dessa música, Malena, esqueça, baby, meu bem, quero ter você perto de mim, os velhinhos querem acabar comigo. Não tem sentido os velhinhos querem acabar comigo, mas ele de qualquer forma botou, ninguém vai tirar você de mim. Então, tem muita beleza nessas músicas de raiz, não só dizem que a história da música brega, do Nelson Gonçalves, o próprio Valdir Soriano, com aquela música Hoje que a Noite Está Calma, como é o nome daquela música? Paixão de um Homem? Não estou lembrando. Mas você identificou. Se você vê aquele DVD que a Patrícia Pilar gravou com ele antes dele morrer, é um clássico, ele cantando com a Cláudia Tudo bem, você Barroso. Me convenceu. E aí, voltando para a história das redes sociais... Você quer me convencer a gostar de rock? Não vai conseguir. Vai ter que vir num outro falando nisso. Não deu tempo de você falar do Muro Baixo, que teve também. A história do Muro Baixo, eu sou... Tem que ser rápido, porque o nosso tempo esgotou. Não, Quer eu ficar sou mais de certa forma um desencantado com o Piauí, com os homens públicos do Piauí. Eu acho que, salvo raríssimas exceções, e vou falar exceções só para não chatear um outro, político no Piauí trocado por merda, a gente perde a embalagem. E aí foi aqui no estado do Piauí que surgiu essa história de terra de Muro Baixo,
Diz que um pobre de um cego ali na Avenida Antonino Freire, perto da casa de Dona Genu, e disse, rapaz, eu tô querendo ir no banheiro. Me leva aí em algum lugar, o coitado do cego perguntando pro malandro, né? Desse cheirador de crack que tem na Cracolândia. Aí ele disse assim, bora aqui, que aqui tem um cercado. E levou ele pra cima do coreto da Praça Pedro II. Disse, só tu pode fazer teu cocô aí, que aqui tem um murozão em volta. A Praça Pedro II não tem muro coisa nenhuma. E aí quando o cego começou o serviço dele, todo mundo começou, cagão, cagão. E aí ele disse, ô terra de muro baixo. Na verdade não é muro baixo, não tinha muro. Isso é louco, é. Olha, não deu tempo da gente pedir o conselho para ele, para quem quer abrir um negócio, né? Ele como empresário, que conselho ele dava. Não deu tempo da gente falar de tanta coisa. Você vai voltar, né? Se for convidado, voltarei. Eu conversei com o Danilo Damasio, essa figura que dá para falar todo tipo de assunto com ele, né? A gente não contou a história toda do pai dele, que é incrível, só começou, mas queria deixar um abraço enorme, aliás, para a família toda. São quantos irmãos são? Nós, lá em casa, 7. São 7 com você, lá né? Lá em casa. 7. Fora ainda não sei. Por isso que eu fiquei sem graça de perguntar, e ele lá em casa. Nós somos 7 lá em casa e, aliás, eu quero... dizer que a principal construção do meu pai foram os filhos. Não falando de mim, deixa os outros 6. São 4 médicos, 2 advogados e um engenheiro, olha filho só. de um analfabeto. Então, quer dizer, eu acho que essa foi a principal sem dúvida, dele. um grande homem. Adorei o papo, você vai voltar mais vezes. Esse foi o Falando Nisso com Danilo Damasio, mas a gente ainda vai ter